Olá pessoal, bem-vindos a esta live especial sobre pressurizadores de água. Hoje vamos falar sobre benefícios desses equipamentos e como eles poderão ajudar você a ter pressão de água na sua casa, no seu escritório ou na sua fazenda, no seu sítio, na fábrica. Você pode estar trabalhando aí em academias, por exemplo, onde você tem a pressão de trabalho para chuveiros. Qual que é a ideia desse tipo de produto? Qual é a ideia de você ter essa solução, né? Qual que são os problemas que você pode ter quando a gente fala de pressurização de água? Quando eu falo de uma pressurização, a primeira coisa que vem é um chuveiro. Mal consegue se molhar, né? Aquele chuveiro gotejando, aquele chuveiro lá que você não consegue tomar um banho. Ou qual outros tipos de problemas que você pode ter? Máquina de lavar, você precisa estar enchendo a máquina de lavar para fazer aquele ciclo de lavagem, fazer o ciclo de trabalho da própria máquina de lavar. Então ela tem que lavar, enxaguar, centrifugar, e só para encher a máquina de lavar já vai muito tempo, né? Então como que a gente consegue resolver? Tendo volume e pressão de água na nossa máquina. Outra coisa que a gente tem, às vezes um problema até encher uma simples panela de água, né? Quero encher uma panela e não consigo estar enchendo. Por quê? Não tenho pressão, não consigo ter velocidade, né? Vamos dizer assim, para encher essa panela. Então ela fica lá para encher muito tempo. Tenho soluções? Claro. Outros tipos de problemas que a gente tem. Lavar um quintal, jogar água no jardim. Ter aquele problema de você estar lavar o carro, por exemplo, e a pressão da água da sua torneira ali de saída é muito fraca, né? Qual outros problemas que eu posso ter? Normalmente, quando tem sobrados, a caixa d'água fica em cima do telhado, então eu tenho bastante pressão de queda atmosférica lá no primeiro andar, mas no segundo andar a pressão é menor, né? Então eu preciso estar o quê? Utilizando esse tipo de produto para ter esses benefícios, ter essas soluções e ter com que eu tenha uma comodidade de vida melhor, né? Ter um banho satisfatório na hora que eu for tomar um banho, tomar aquela ducha. Quem nunca foi num hotel, por exemplo? Um hotel, quando você vai tomar aquele banho, aquela ducha, né? Que até massageia. Não posso ter isso na nossa casa? No nosso banheiro? Claro, usando pressurizadores de água. Pressurizadores de água servem para isso, resolver esses problemas de vazão. Tem muita gente que eu vejo em histórias que acontece o quê? Tenho pressão da rua. Então a rua vai lá, a água enche, passa pelo relógio e enche minha caixa d'água. Pressão ótima. Porém, quando eu tiro da caixa d'água para mandar para minhas torneiras, essa pressão cai. E quando essa pressão cai, eu não tenho a forma ideal de usar a água, né? A forma de você ter processos rápidos e soluções rápidas numa lavagem de um copo, numa lavagem de uma panela, ou até mesmo na lava-louças para mim ter uma solução com volume de água e pressurização. Não tem o quê? Para mim usar a máquina de lavar, demora demais o ciclo, porque demora demais para encher. Tenho um chuveiro, às vezes eu tenho até um chuveiro pequeno, e vou fazer o quê? Tenho lá e quero usar ele, uso ele é bom, ele é legal, só que ele é aquele pequenininho, não tem pouca água. E aí eu me deparo com uma ducha grande, quero ter aquela ducha para tomar um banho muito gostoso em casa, só que quando eu ponho a ducha grande, não tenho vazão de água suficiente ou pressão para manter aquela ducha grande. Qual outros problemas que eu posso ter, além desses? Vamos dizer assim, uma academia, por exemplo, que eu tenho lá, o vestiário tem 6, 8 ou até 10 chuveiros para tomar banho, né? Então, o pessoal sai da ginástica, sai da natação e vai para tomar banho, quer dar aquela relaxada, normalmente o que acontece? Tenho 10 chuveiros, tenho 3 pessoas tomando banho, entra a quarta, pressão cai mais ainda, entra a quinta, pressão cai mais ainda. Como eu consigo manter pressão se eu quiser manter os 10 chuveiros ligados ao mesmo tempo, né? Então todos os 10 usando ao mesmo tempo, com pressão suficiente para todos. Bombas pressurizadoras, tá? Pressurizador, para que serve? Então vamos lá. Tenho o problema, tenho a solução. Vou ter vários modelos para atender cada ocasião. Então eu preciso entender isso.
entender o que eu necessito. Eu vou dar um exemplo. Na própria casa, né? Na minha casa mesmo eu tive esses exemplos, eu precisei usar uma bomba. O que aconteceu? Eu tinha um chuveiro elétrico, água da caixa, tinha uma vazão legal, não era muito boa, mas estava uma vazão legal e estava dando para tomar banho tranquilamente. Quis colocar um aquecedor de passagem, um aquecedor a gás, né? O que aconteceu com esse aquecedor a gás? Ele tem a serpentina. Então, quando eu tenho essa serpentina, eu tenho mais um bloqueio de água passando pela tubulação. E conforme eu coloco cada vez mais esses bloqueios de água na tubulação, menor a pressão eu tenho. Como eu resolvo isso? Eu só precisava de um ponto. Eu precisava daquele problema, né? Resolver aquele problema, que era mandar água para o meu chuveiro com o meu aquecedor a gás. Uma bomba pequena, para um ponto, eu consigo fazer isso. Colocar direcionado para um ponto. Então, somente para o chuveiro, somente para o aquecedor a gás. Como que ela funciona? Coloco ele na entrada de água do produto, do aquecedor. Coloquei ele lá no aquecedor, vou mandar para cima, né? Vai passar, vai pressurizar a água dentro da serpentina e vai mandar para o meu chuveiro. Mandando no meu chuveiro, vou ter aquele banho muito gostoso. Banho de fazer massagem. Isso era o que eu queria. Quando eu coloquei o aquecedor, sem pôr a bombinha, não foi o que eu consegui. Então eu tive que achar uma solução para ter aquilo que eu procurava, que era aquele banho gostoso, aquele banho massageador, né? Para que quando eu chegasse em casa, depois de um dia de trabalho, um dia cansativo, né? Então eu queria fazer o quê? Tomar um banho relaxante. E antes eu não tinha isso. Consegui fazer isso com a bomba de um ponto só. Então o que acontece? Eu resolvi essa parte da minha casa com o aquecedor. Porém, existem outras formas de soluções. Por quê? Eu tenho outros problemas para se resolver. Então o que acontece? No meu caso, era um ponto só. Mas talvez eu tenha 2 chuveiros num aquecedor a gás só. Se eu usar a bomba menor, eu não vou conseguir usar os 2 ao mesmo tempo. Seria um de cada vez. Posso ter outra solução para usar os 2 ao mesmo tempo? Sim. Aí eu vou partir para as bombas maiores. Bombas de pressurização que conseguem atingir mais pontos simultâneos. Quando a gente fala de pontos é o quê? Torneira, chuveiro. Vou pôr a torneira do jardim, torneira da pia lá da cozinha, torneira da lavanderia. Então eu vou ter todos eles pressurizados. Todos eles funcionando com pressão ao mesmo tempo, né? Então, vamos dizer que numa residência, talvez eu não use todos os pontos. Posso estar usando uma bomba um pouco menor, com uma pressão um pouco menor, que vai me atender à minha situação. Tenho outras situações que eu posso resolver, que é o quê? Aquela da academia. Eu tenho o problema que tem 6 chuveiros e quando vai 6 pessoas tomar banho ao mesmo tempo, a pressão cai demais. E aí o que acontece? Preciso ter uma bomba de pressurização para manter aqueles 6 pontos, que são 6 chuveiros, com pressão contínua, todos iguais. Então todo mundo vai tomar banho na mesma pressão. Outra coisa, hotel. Quando a gente vai em hotel, que a gente tem aquela pressão de água para tomar um banho, é só a pressão da caixa d'água? É só a pressão de água que cai da caixa d'água? Não é. São bombas que estão instaladas em determinados locais para atender determinados quartos. Então vão ter lá uma bomba para atender 4 quartos, uma bomba para atender 8 quartos. Preciso entender qual é o meu problema e qual vai ser para mim ter a minha solução. O que eu vou ter de solução? Vou ter uma bomba de pressurização autoaspirante de inox. Vou ter bomba de pressurização periférica termoplástica. Vou ter bombas centrífuga. Vou ter bombas com pulmão. Então, cada uma vai ter a sua solução. Para onde eu vou usar? Para onde eu preciso estar usando? Essa é a ideia das bombas. E se vocês tiverem dúvidas, vão mandando aí no chat, vão deixando aí suas perguntas para a gente poder ir respondendo, tá? Isso vai levar a gente a ter melhor entendimento de atender vocês, clientes finais, tá?
Quando eu falo de pressurização, também tenho aí algumas ideias, que é o quê? Preciso ter uma pressurização. Hoje o pessoal está crescendo muito, né? Hoje cresce bastante essa coisa do quê? Estética automotiva, né? Lavagem detalhada. O pessoal usa muito pressão para lavar o carro. Precisa usar aquela Snow Flow, né? Para poder saboar o carro. Eu ter uma bomba dessa diretamente ligado lá na minha rede de hidráulica, eu consigo ter essa pressão para trabalhar com esse tipo de material, né? Posso estar manipulando ela até para auxiliar uma lavadora de alta pressão. Quem já não pegou uma lavadora de alta pressão, com pouca pressão e ela não funcionar direito na hora de ligar? Preciso ter pressão chegando nela para que ela aumente aquela pressão de lavagem do carro. Posso estar usando uma bomba de pressurizadora para auxiliar a própria bomba de lavagem, né? Outras coisas que eu preciso falar dessas bombas. O que acontece? Quando eu tenho uma bomba inox, por exemplo, ou uma bomba termoplástica, qual que é a diferença de eu usar? Essas ideias eu vou dar mais para o quê? Locais de utilização. Por exemplo, um local que é maresia, litoral, que tem uma corrosão maior com ferro. Se eu usar uma bomba de termoplástico ou a de inox, eu vou ter o quê? Uma durabilidade, uma vida útil muito maior desse meu produto. Outra coisa, tenho as bombas de ferro também. São bombas que é aqueles locais que vão ser usados diariamente, um custo um pouco menor. E eu consigo estar trabalhando da mesma forma, tá? Consigo estar trabalhando com pressões em todas. O que eu preciso entender então é o quê? Qual é o problema que eu preciso resolver? São torneiras? São alturas? São várias torneiras? São vários pontos que eu preciso abastecer? Então, isso eu vou ter que estar entendendo para que eu tenha uma maior durabilidade de todos os meus produtos, todos os meus equipamentos e funcionando corretamente, tá? Outra coisa que eu preciso fazer, instalar uma bomba dessa é simples, não é difícil, né? Na caixa d'água, por exemplo, entrada da caixa d'água, saída para os meus pontos. O que eu tenho que me atentar? Se eu tenho 5 pontos, preciso achar uma bomba que atenda a 5 pontos. Se eu tenho 7 pontos, preciso achar uma bomba que atende 7 pontos. Sempre vai ter no catálogo, você pode entrar aí na internet, né, no site da Ferrari, vai ter todas as suas especificações das bombas, qual é o tanto de pontos que cada uma consegue atender simultaneamente. Então, tudo isso vai valer para você estar entendendo o que é o sistema de pressurização e resolvendo aqueles problemas que eu tenho. Queria mostrar para vocês um vídeo sobre como é ter uma torneira com pressão e ter uma torneira sem pressão. Vou passar um videozinho para vocês, só para vocês terem uma ideia. E falando sobre instalação. Instalação é muito simples, não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças, né? Quando a gente fala sobre instalação,
a gente já fica preocupado, como eu vou instalar, vai funcionar, quais que são os cuidados que eu preciso ter, o que eu preciso ter em mãos para poder fazer essa instalação. Então, normalmente é o quê? Tubulações. A gente vai usar as próprias tubulações lá da sua residência, ou do seu escritório, ou da sua academia. Qual é o lugar que eu vou pôr? Esse é o principal. Vou pôr lá do lado da bomba, eu vou colocar do lado da caixa d'água a bomba para trabalhar? Então, o que eu preciso? Ter os nippers de rosca que eu vou estar rosqueando na bomba ou até mesmo na entrada. Então vou fazer a conexão aqui do cano. Todos eles são de 1 polegada. Esses conectores já acompanham alguns modelos de bombas pressurizadoras da Ferrari. Então eles já vão na caixa para vocês terem uma facilidade na instalação. O que é importante vocês terem? Por exemplo, união de rosca. É uma união que você tem aqui roscada. Você vai fazer o quê? Tubulação, tubulação. Vou entrar com a tubulação daqui, da bomba, e colocar minha união de rosca. Para que serve a união de rosca? Normalmente eu vou colocar uma na entrada e outra na saída. Caso eu tenha algum problema com a bomba, eu tenho como desrosquear, tirar a bomba para facilitar uma manutenção, por exemplo. Ou até mesmo se eu estou numa casa de aluguel, por exemplo, e tenho minha bomba, vou me mudar. Para não ter que ficar cortando o cano, arrumando o cano toda hora, se eu tiver uma união de rosca, só fazer a ligação na união de rosca e tiro a bomba e levo para outro lugar. Então essa união de rosca é importante eu ter para isso, para poder ter mobilidade com a bomba, né? Ela não ficar totalmente fixa, quando eu tiver que tirar ela, ter que fazer corte, né? Por quê? A gente vai passar cola de PVC para fazer as instalações. Então eu vou colar essas tubulações. Eu tendo uma união de rosca, fica fácil eu ter essa mobilidade com a bomba. Outra coisa que a gente fala de ter é o quê? Válvula gaveta. Essa válvula serve para quê? Para me colocar tanto na saída quanto na entrada. Toda vez que eu for desmontar a bomba, eu tenho a possibilidade de vir e fechar a minha válvula. Fechei a passagem de água e ela posso tirar a bomba que não vai ficar vazando água, tá? Então, isso já vem dentro de alguns modelos, tá? Outra coisa, o pessoal fala muito do BASPES, que é aquela passagem por fora da bomba. Por que a gente fala disso? Fazer uma tubulação que eu tenho uma entrada, uma saída da bomba. Nessa entrada e nessa saída, fazer um contorno com uma tubulação por fora também. Por quê? Às vezes acontece de energia acabar. E eu sem energia, posso ficar sem água. Se eu tiver com o BASPES feito, que é aquela tubulação por fora da bomba, eu continuo tendo água. Não vou ter aquela pressão que eu queria, porém, continuo tendo água. Então é só seguir o desenho aí, que a gente vai até mostrar para vocês também aí, um desenho de como fazer o BASPES, tá? Outra coisa, como que funciona uma bomba de pressurização? Ela precisa ser automática. Ela precisa trabalhar automaticamente. Então, como que ela entende que quando eu ligo a torneira, a bomba liga? Como que ela entende que quando eu desligo a torneira, a bomba desliga? Então, todos esses modelos aqui, ela trabalha por pressostato. Esse pressostato dá uma leve pressão dentro da sua tubulação. Tendo essa pressão parada dentro da tubulação, o que acontece? A bomba entende que ninguém está usando água. Não tem torneira aberta, não tem chuveiro, não tem nada. Então ela vai fazer o quê? Desligar automaticamente. Quando eu abrir uma torneira ou abrir o chuveiro, eu vou liberar essa pressão que estava parada na rede hidráulica. E aí sim ela vai entender que eu preciso estar utilizando a bomba para pressurizar. Ela vai ligar automaticamente. Por que eu falo isso? Porque eu tenho que ter uma importância na minha instalação, que é o quê? Lembra que eu falei de passar cola para juntar os tubos? E se essa cola não pegar direito, se eu não fizer corretamente a instalação e ficar vazando pressão por alguma instalação mal feita, né? Uma instalação incorreta. O que acontece? A pressão vai estar vazando pela tubulação. Uma hora a bomba acha que eu estou usando água e não estou. Ela vai ligar sozinha. Então eu tenho que manter também a rede
muito bem instalada, com todas as colas direitinho, feito todas as instalações, deixando todas vedadas para que essa pressão que vai ficar na minha rede não fuja por outro lugar que não seja onde? A hora que eu abrir a torneira ou a hora que eu abrir o chuveiro para tomar um banho. Então, muito importante a gente ter essa instalação muito bem feita, para que não aconteça da bomba ficar ligando e desligando sem estar tendo uso. Então, isso é importante a gente ter, né? Importante a gente entender que a instalação é um dos aspectos muito importantes na linha de bomba. Isso a gente falando de todas as bombas, né? Mas na pressurização ainda mais, tá? O que eu posso estar dizendo de bombas diferentes que vocês vão estar vendo aqui com o pulmão? A diferença de eu estar trabalhando uma bomba com controlador automático e uma com pulmão, a maior diferença dela é o quê? Ela pressuriza um pouquinho mais a sua rede hidráulica. Então, quando eu for lavar um copo, por exemplo, eu vou abrir a torneira, eu já vou ter pressão no mesmo instante e a bomba nem vai ligar. Se eu fechar a torneira, a bomba nem ligou e mesmo assim eu tive pressão. Quando eu falo de uma bomba com controlador automático, quando eu abrir a torneira, ela vai demorar alguns segundos para poder fazer o quê? O entendimento que eu estou precisando de água. Então ela demora menos de 2 segundos, 1,5 segundos, só para fazer esse entendimento. E aí sim eu vou ter pressão. Então você vê, toda vez ela vai ligar para poder ter uma pressão. Aqui eu ligo ela menos, né? Então eu tenho uma pressão contínua dentro da própria tubulação, porque o próprio pulmão da bomba vai ajudar com que fique pressurizado a minha rede hidráulica. E assim chegamos ao fim dessa nossa live. Queria agradecer primeiramente por ter participado aqui com vocês sobre pressurizadores. Espero ter tirado dúvidas que vocês tenham sobre pressurização de rede. Quero que vocês tenham uma solução e um ótimo banho, né, que a gente fala, que é o mais importante aí quando a gente tem o final do dia. Então, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, né? Não tenha medo de enfrentar esses problemas de pressão de água. A gente tem a solução. Muito obrigado.